Então, gente, muito boa tarde. Eu vou começar agora a explicar sobre o capítulo 7. Eu não tenho a pretensão de acabar ele hoje, tá? Até porque nós já estamos no capítulo 7, eu quero dar uma segurada, porque tá passando muito rápido as coisas, senão eu vou acabar o livro de filosofia um mês antes de todos os outros livros, né? Então, vamos por partes. Hoje a gente começa o capítulo 7. Semana passada a gente finalizou aquelas ideias, né, sobre se o nosso destino ele é traçado, já é determinado, ou se na verdade nós temos total liberdade para traçar como ele deve ser, e que é por meio das nossas escolhas é que a nossa vida acontece, né? E eu trouxe para vocês filósofos que falam dos dois. Tanto o Schopenhauer falando sobre determinismo, né? E que todas as nossas ações já estão direcionadas, quanto eu trouxe o Sartre, que fala sobre que todos os... Calma, que todos os... As nossas ações são escolhas inteiramente nossas, certo? Peraí, eu já coloco. Então, agora eu vou compartilhar com vocês o capítulo 7 do livro. Eu não fiz o slide do capítulo todo ainda, porque se eu fizesse, a gente acabar indo embora, e não era o meu objetivo. Mas sabe uma outra coisa que eu quero fazer com vocês hoje? A gente não corrigiu ainda a atividade avaliativa, né? Não? Vamos começar com isso, então? Aí aproveita e meio que deixa o pessoal chegar um pouquinho, né? Aí a gente já começa. Vou só pegar aqui. Compartilhar com vocês. Filosofia. Então, na atividade avaliativa de vocês, a primeira questão era: o fenômeno globalização impulsionado pelos itens pelos seguintes itens, né? O que impulsiona, o que tem a ver a ligação com a globalização, né? Primeira resposta, primeira alternativa, né? A cultura e os animais? Globalização tem alguma coisa a ver com os animais? Não. 2. B, né? Produtos industrializados, trocas culturais mais intensas, grande fluxo de pessoas por diferentes lugares. Sim, essa mesmo. Mas vamos ver os outros, né? C. Grande fluxo de pessoas apenas entre estados? Não, a globalização ela diminui o mundo todo, né? E D. Produtos industrializados entre países socialistas? Industrialização não tem. Globalização não tem nada a ver com socialismo, né? Então a resposta é a B, tá? Próximo 2. Dentre as informações abaixo, qual a necessidade de estar em sociedade? A. Não existe necessidade em viver em sociedade. Ou seja, somos todos uma ilha em que a gente está totalmente sozinho e devemos ser assim? A gente até tá meio ilha agora, né? Em que a gente tem que ficar trancado em casa, mas ainda assim somos seres sociais. E é importante, sim, né? Estar em sociedade. No sexto ano vocês deram sobre isso, porque até a matéria que eu vou dar hoje para o sexto ano, sobre o ser social, o quanto é necessário a gente depender de outras pessoas, desde o momento em que você nasce até o fim da sua vida, você vai depender de pessoas, né? Pode ser para te alimentar, pode ser para desenvolver coisas que você não faz, entre outros fatores. B. Ensinar tudo o que você acredita para os outros, sem se importar com as individualidades? Não, até porque se você fizesse isso, por que você é mais importante do que o outro? Todos nós somos importantes, né? Essa é a ideia, tá? Conseguiu, João? C. Aprender e ensinar e construir sua autoimagem? Sim, tem muito a ver com o que a gente estava falando, né, nas aulas, em que a autoimagem ela é muito construída por meio das relações sociais, né? É quando você conhece o outro, é que você
é possível você se conhecer, você sabe o que é certo e errado, características suas que não são muito boas, você vai acabar mudando elas para poder se adaptar melhor à nossa sociedade. Então, você também constrói tanto a sua autoimagem quanto a sua personalidade até, certo? E criar personalidades individuais. Nada a ver também com a questão de viver em sociedade, né? 3. Para quem não estava no início, até agora eu falei. Questão 1, a resposta é a B. Questão 2, a resposta é a C. 3. Opa, peraí, passei demais. A teoria da ação comunicativa de Junger Habermas comenta sobre os itens de comunicação interpessoal. Dentre as explicações abaixo, marque a alternativa correta. Na verdade, essa B e essa C, eu apenas troquei a resposta, né? Porque a B, nível convencional, ele seria a resposta que está na C, né? Indivíduo menos egocêntrico, absorve valores culturais e aceita regras morais. E, assim como o nível pós-convencional seria a outra resposta, descentralizado, sobre regras morais, o indivíduo busca autoimagem, autonomia em relação ao princípio moral. A resposta certa é a A, que é a única que estava completa, né, com base no que o livro ensinava a vocês. Então, que um nível pré-convencional é aquele egocêntrico infantil, no qual o reconhecimento do outro ocorre na comunicação, representado na autoridade e no poder, subordinado aos interesses individuais. Então, esse nível pré-comunicação é aquele que você apenas se comunica com o objetivo de ter alguma coisa, né? Quando você é criança, por exemplo. Ah, mãe, eu quero tetê, eu quero água, eu quero maçã, eu quero, né? Essa é a comunicação que você inicia. Depois é que você vai desenvolvendo outros tipos de diálogo, né? 4. Sobre o conceito de preconceito, sabe-se que isso ocorre de modo natural. Mas qual alternativa mais se encaixa na explicação dessa ideia? A. É um pensamento inicial que sempre se mostra verdadeiro, por isso deve ser levado a sério? Todo primeiro pensamento que você teve sobre alguém deu certo? Sempre foi o ideal? Não, nossa, eu mudei tantas opiniões, quanto mais eu conheço a pessoa, mais eu descubro que não tem nada a ver com o que eu imaginava. Então, essa não é, certo? B. Preconceito é igual à ideia de preconceito? Não, a gente explicou bem em sala de aula, na aula, né? Que são itens bem diferentes. C. Conceito superficial ou primário sobre determinado fato ou pessoa que ainda não se conhece? Sim, exatamente. E a D, conceito dado a alguém que já se conhece há muito tempo. Não, a gente até, na questão ali no início, está falando, né, que é algo que acontece de modo natural, né, é o princípio, tá? Então, essa é a resposta C, tá bom? 5. Para evitar uma atitude de preconceito, o indivíduo deve... Vou começar de baixo para cima. D. Ligar todo dia para a pessoa? Teve gente que marcou essa, viu? Desculpa, engasguei. Para evitar, então, a ideia de preconceito, para você conhecer melhor a pessoa, você tem que ligar todo dia. Não, não faz isso, não. É bom ligar às vezes, né? Nesse momento, por exemplo, que cada um tá na sua casa, é tão legal receber uma ligação às vezes, né? Ah, como que você tá? Saber da pessoa, né? Interagir. Às vezes a pessoa tá se sentindo mais sozinha. Mas você não precisa ligar todo dia, né? Então não é essa a resposta. C. Buscar só ignorar a pessoa, então não precisará se preocupar com ela. Não, não dá para deixar a pessoa, né? Se você tem um preconceito sobre a pessoa em que você ainda não conhece, o ideal não é você só ignorar e largar a mão, né? D. Buscar conhecer o outro e ignorar a pessoa? Não. E a A, né, que é a resposta certa, buscar compreender profundamente o outro, tá? C.
6, desculpa. O ser humano tem necessidade de saber e sabedoria e conhecimento, né? Qual a importância da curiosidade em todo esse quesito, né? Questão D. O mundo só muda, pois não existe uma sociedade dentro da escola. Dentro da escola tem sociedade? Sim, dentro da escola nós vivemos em uma sociedade. Para de ficar brincando, João. Depois aparece no vídeo, o povo vai achar que você tá falando sério. Eu sei que é brincadeira, porque eu conheço você. C. Sempre a curiosidade gera a criação de itens de tecnologia? É sempre relacionado à tecnologia? Não, às vezes pode ser algo cultural, tá? Por exemplo, a curiosidade pode gerar algo cultural, né? Pode gerar algo religioso. Muitas religiões se fundaram exatamente por um fator de curiosidade. B. Curiosidade sempre serve para que eu saiba mais? Às vezes não, às vezes a curiosidade nem é para você aprender algo útil, né? Enfim. E a A, que é a resposta certa, é graças à curiosidade que o mundo muda, ou seja, é impulsionado para a mudança. É por meio da curiosidade que a gente desenvolve coisas novas, cultural, pode ser tecnológico também, pode ser uma invenção nova, tá? Uma técnica nova. Lembra quando a gente falou em geografia que existe a diferença entre técnica e tecnologia? Tudo isso surgiu porque alguém foi curioso sobre isso, certo? 7. A escola é um espaço dedicado ao conhecimento tanto técnico quanto de herança cultural. Sobre isso, marque a alternativa correta. Não sei se vocês repararam, esse até agora aqui, olha, eu estou falando só a alternativa correta. Em história, eu tive várias questões que eu pedi as alternativas corretas. Então, tiveram mais de uma, tá? Eu vi que nem todo mundo colocou. Na próxima aula de história, eu corrijo a atividade. Não brigue comigo quando eu for curiosa querendo saber cada detalhe. É porque às vezes eu não tenho explicação, mas você pode perguntar. Dentro da filosofia, não tem aquela que a gente falou sobre que existe a arte de perguntar, né? Em que quanto mais você pode perguntar, até o momento em que o professor ou a filosofia não tem como explicar o motivo de todas as perguntas ou a resposta de todas as perguntas, mas a ideia é perguntar. Então, é isso. Eu corrigi essa aqui? Tá bom, a 7, né? Que a gente tá? Sendo assim, o ser na escola deve aprender apenas o conhecimento formal, ou seja, matemática, português, história, geografia, apenas isso que vocês aprendem? Não, a gente discutiu sobre isso em aula, né? Que vocês aprendem como viver em sociedade também. B. Sendo assim, o aluno aprende apenas. Gente, por que eu fiz isso? Quando vocês entrarem no ensino médio, que já não está muito longe, a gente já está no meio do ano, do 8º ano de vocês. Ano que vem já é 9º ano. Então, eu estou começando a desenvolver questões que vocês vão ver bastante no ensino médio. Tome cuidado quando a questão tiver apenas, sempre, totalmente, normalmente, esse tipo de opção, ela não é certa. Por quê? Você é totalmente bom? Não, eu também não. E você é totalmente ruim? Não. A história é totalmente de pessoas que fizeram coisas ruins? Não. O pensamento filosófico, todo mundo pensa igual? Não. Então, assim, tome cuidado quando eles falam totalmente, apenas, sempre, essas generalizações do português, que normalmente essas questões estão erradas, tá? Então, sempre tem alguma coisa por baixo dos panos, entendeu? Continuando, então a B também não é. C. A escola busca ser um espaço de desenvolvimento completo para os indivíduos. Sim, exatamente essa. Completo no que sentido? Vocês têm o conhecimento formal, vocês estão em um espaço social e a gente tenta buscar que vocês aprendam a viver em sociedade, né? Aprendam a, por exemplo, quando vocês crescerem mais, forem adultos, não sei se crescer mais, porque eu parei de crescer com 13 anos, então, né? Mas pelo menos quando vocês forem adultos,
vocês vão carregar muito daquilo que vocês aprenderam na escola, porque foi o primeiro espaço social em que não foi apenas a sua família, né? Ou as crenças familiares, tá? Então, a escola é o espaço em que o aluno deve aprender completamente sozinho. Se vira. Não é o tipo de aula que a gente dá, certo? A gente busca ser o mediador do conhecimento, em que eu passo o conhecimento para vocês do melhor modo que eu consigo, em que vocês podem também pesquisar, podem também desenvolver curiosidades, fazerem perguntas, tá? Então, todos nós estamos trabalhando juntos por um objetivo em comum, que é o seu pleno desenvolvimento como indivíduo, tá? 8. Sobre o pensamento de Paulo Freire, marque as alternativas corretas. Aqui era mais de uma. Eu sei que nem todo mundo colocou. E dessa vez eu considerei pelo menos uma certa. Mas na próxima, quando eu falar as alternativas, presta atenção, viu? Uma coisa que aconteceu bastante nas provas de história, as pessoas não leram a questão completa. Então, por exemplo, uma outra... tinha uma palavra que mudava o sentido e a pessoa marcava aquela, sabe? Por exemplo, um cinema que foi descoberto aí na Idade Média, umas coisas assim, bem... enfim, tem que ler a frase completa e presta atenção no que tá pedindo. Eu tava em sala, vocês podiam estar comigo, tá? Fazendo, várias pessoas fizeram a prova comigo. Lendo e fazendo. Atividade avaliativa, não era prova. Tem diferença. Tá. 8, né, que eu tô? Tá. A escola deve ser um espaço de ensino que cria alunos críticos sobre a sua realidade? De acordo com a ideia de Paulo Freire, sim. A gente falou sobre isso nas aulas, em que Paulo Freire, uma das grandes ideias dele é que todo o pensamento do aluno deve gerar, independente de ele ser criança ou adulto, ele tem que ser um indivíduo crítico sobre a sua realidade, que ele possa entender sobre essa realidade para poder tentar mudar ela. Lembra? A gente falou sobre isso em sala de aula. Então, essa A estava certa. Deixa eu ver aqui o chat. Explica o que está acontecendo. Eu estou corrigindo a atividade avaliativa de filosofia. Aí depois eu vou começar o capítulo 7. É isso que a gente está fazendo. Estou na questão 8. Então a A já estava certa. B. Ensinar com o foco de conscientizar, dar autonomia e diálogo ao aluno? Sim, também. Ele tinha, né, esse objetivo de um aluno consciente, né, da sua realidade, de um aluno autônomo, em que ele tinha essa liberdade, é a linha que a gente segue, né, dentro da nossa linha de educação no Brasil hoje, tá? E o aluno tem sim o direito de fala, com base naqueles conhecimentos que ele já tem. Eu já falei para vocês que ainda não estamos completamente aplicando isso, porque estamos vivendo um período de transição, em que era muito... O professor era assim, o professor entrava na sala de aula e só ele falava até o fim do dia. O aluno não podia fazer pergunta, o aluno não podia falar nada, a não ser que o professor permitisse, entendeu? Para um outro lado, que o aluno tem mais autonomia na escola. Então, como é um período de transição, ainda estamos nos adaptando a fazer isso no melhor da nossa realidade, né? Mas, cada coisa ao seu tempo, certo? Tá aqui do jeito que as coisas andam na educação, não sei se isso vai durar muito tempo. Muita gente não apoia, né, filosofia de Paulo Freire como filosofia de educação. E a C, o professor deve utilizar meios conhecidos do aluno para que o conhecimento seja prático ao seu dia a dia. Também era uma área dele, né? Então a A, e a B e a C estavam corretas, tá bom? E a C, por exemplo, quando eu falo de um filme que eu quero que vocês assistam, ou que vocês já assistiram, é para facilitar, né, esse dia a dia, porque hoje em dia a gente vê série, a gente vê filme,
Quando eu assisto, por exemplo, um anime que alguém indica, me perguntando se tem a ver com o assunto, é porque eu estou tentando encontrar esse modo do aluno entender de um jeito mais fácil com a realidade dele, entende? 9. Não, a 9 de vocês era 10 para mim, tá? Dentre as opções a seguir, marque a que define o conceito de idiota. De baixo para cima, D. Aquele que é ignorante? Não. C. Aquele que é mau? Não. B. Aquele que não sabe o que está fazendo? Sabe quando a gente fala, seu idiota, você nem sabe o que você está fazendo? Não, não é isso. Aí a palavra ela tem origem na A, alguém que olha apenas para si, certo? A gente tem isso no livro, né? Vocês puderam conferir. E aqui é a 10 para vocês. Leia a seguinte frase: educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. De Paulo Freire, e escreva como você interpreta essa frase. Era uma frase mais pessoal. Eu acho que quase todo mundo escreveu alguma coisa relacionada, né? É isso. Deixa eu interromper. Deixa eu ver o que vocês colocaram. O link só chegou agora para vocês? Porque teve gente que entrou na hora. Não vou passar a nota. Eu só corrigi a atividade avaliativa. A N. Sim, Ju. Não fui eu que indiquei essa série? É uma série linda. Vamos começar o capítulo 7! E como eu disse, a gente só vai começar. Eu falei? Eu nem tô com a nota. Eu acho que eu tinha falado pra Bianca. Não sei se eu falei do Felipe. Olha, não teve ninguém que foi mal. Tá? Todo mundo foi acima de 7. Eu não posso. Vocês viram a correção, então só revisando, né, para quem não estava desde o início, para poder saber mais ou menos como que vocês devem ter ido. 1, a resposta era B. 2, a resposta era C. 3, a resposta era A. 4, a resposta era C. A 5, a resposta era A. A 6, a resposta era A. A 7, a resposta era C. A 8, a A, a B e a C estavam certas. E a 10, a resposta era A. Tá. Para quem não estava desde o início. Então, agora nós estamos entrando no capítulo 7. E eu gostaria que vocês fizessem uma coisa. Só quem puder, tá? Eu não tô obrigando ninguém a fazer isso. E faz parte da aula, então não corre não, João Pedro. Você tem um espelho? Aí na mão? Se você puder pegar um espelhinho, vai ser bom para aula. Eu espero um pouquinho. Uhum. Só se tiver, tá, gente? Isso. Então, deixa eu ver se todo mundo já voltou. Espelhinho, quem pôde pegar o espelhinho? O capítulo 7, ele vai falar sobre você é o que deseja ser?
um conceito, de uma certa forma, um pouco complexo, né? Em que, primeiramente, ele vai questionar assim: o que eu sou? Você como pessoa. Pare e se pergunta isso. O que eu sou? Não eu, mas você. Você pode falar para você mesmo o que eu sou. Tá acabando a aula. No caso, ele vai descrever que existem dois fatores, tá? Duas relações com o eu, como indivíduo. O primeiro fator é o que eu sou. Isso está relacionado a esses itens aqui. Condições objetivas, materiais, aponta para o mundo exterior e as relações com ele. É algo concreto. Então, isso quer dizer que é alguma coisa que é quem você está se mostrando agora, tá? Se eu vejo vocês aqui nas imagens do. Vocês conseguem se ver, né? Uns aos outros, pelo menos alguns de vocês. Então, você pode olhar um para o outro e aquilo que você está vendo. Eu estou vendo o Cauê no reflexo do Cauê com outro Cauê dentro e vários Cauês na filmagem. Então, tem uma imagem sobre isso. Então, a primeira coisa que você olha e você visualiza é algo concreto. O que você já é agora, tá? Entenderam até aqui? O que você se enxerga é algo que você é, algo concreto, algo objetivo, material. Então, está relacionado com características físicas, está relacionado com características intelectuais e culturais. Por exemplo, eu sei que o Cauê toca vários instrumentos. 7 até a última vez que eu sabia. Mais algum depois disso? No caso, por exemplo, isso é uma característica dele, de quem ele é hoje, tá? Algo concreto, beleza? Pode ser, por exemplo, alguém que está escrevendo um livro. Pode ser alguém que gosta de escrever um poema. Pode ser alguém. Características suas concretas, algo que você já é. Agora, o outro lado é quem eu quero ser, tá? E aí, não necessariamente é algo concreto. Aí entra a subjetividade de vários fatores. Subjetividade ligada à minha autocompreensão, de como eu me enxergo. Subjetividade de quem eu acho que eu devo ser, por exemplo. Eu acho que eu não sou uma pessoa muito boa, mas eu gostaria de ser. Então, o que eu tenho que fazer? Então, está tudo relacionado à minha autocompreensão, subjetividade. Aponta para o meu mundo interior. É algo que está dentro de mim, algo que eu busco encontrar. Tá bom? Entenderam até aqui? As diferenças? Em que quem eu sou e quem eu busco ser. Você até pode fazer uma atividade desse jeito. Escreve no caderno de vocês. Quem eu sou. E aí, eu quero que você coloque 20 características suas. Pode ser feito hoje, não precisa ser feito agora, a gente tem só 7 minutos de aula, mas para você desenvolver essa ideia, tá, do capítulo. Depois, você vai responder quem eu quero ser. Nesse caso, eu não vou pedir um número mínimo de características, porque às vezes a gente se sente muito longe de quem eu quero ser. Às vezes não, eu me sinto bem com quem eu sou e eu não preciso ir muito longe daquilo, tá? Por exemplo, pode ser algo, eu quero ser veterinário quando eu crescer. Eu quero ser missionário. Eu quero ser professor. Ou então, eu quero ser um cuidador de pessoas idosas trabalhando como um servo. Pode ser alguma característica, por exemplo, eu quero falar menos para não magoar as pessoas. Eu quero poder ter um abrigo de animais, eu quero algo que eu ainda busco, tá? Pode ser, por exemplo, eu quero cachear o cabelo, voltar o cabelo cacheado, porque meu cabelo era liso, né? Cachealizado. Então, são várias coisas entre quem eu sou hoje e quem eu quero ser, tá? Então, quem eu já sou, eu quero 20 características. Quem eu quero ser, aí vai depender de cada um. Isa, eu não vou poder abrir o áudio, tá? Porque é aula de filosofia
Eu conversei com vocês desde o primeiro dia. Se a gente ficar abrindo, não vamos terminar nunca nenhum conteúdo. Vocês podem criar um fórum de discussão no... Como é que é aquele aplicativo que eu baixei ontem? O Discord. Como é que é? Esqueci o nome do negócio. Tô tentando me situar na juventude. Dinheiro? Você quer ser rica? Quer se abanar com os dinheiros? Querer. Envolve dois aspectos da mesma indagação, da realidade, né? Então, quando você quer algo, tem a ver com quem eu sou, então já é algo objetiva com algo subjetivo, né? Quem eu quero ser, tá? Então é disso que a gente está falando. Quem é a minha realidade hoje, quem eu sou e quem eu estou construindo para o meu futuro. Alguns psicólogos dizem, isso é uma contradição pelas leituras que eu já tive, sobre o caráter de uma pessoa, por exemplo, é formado até os 7 anos. Outras pessoas acreditam que até os 12. De toda forma, é na juventude que você já vai moldando o caráter que você vai seguir o resto da sua vida. Você pode mudar e melhorar? Pode. Mas muita coisa do que você carrega é construído na fase da infância para a adolescência. E é meio que essa direção que você vai seguir. E agora eu quero que você se olhe no espelho. Pega o espelhinho que a gente falou lá no início da aula. Olha. Olha para você. O que, que você enxerga? Características físicas. Você se enxerga além do que você está vendo? Acabei de ver que meu espelho está distorcido. Ele está sujo? Deixa eu limpar. Deixa eu ver aqui no chat. Discord. É esse mesmo aí que eu baixei ontem, mas não consegui entender como é que funciona. Você se conhece nesse reflexo que você está vendo aí no espelhinho? Você se percebe? Se entende essas características? Se você tem alguma mancha, o que carrega da sua história sobre isso? Você se percebe quando você olha no seu espelho? Muitas vezes, o reflexo do espelho se cristaliza em uma difusa aparência imediata. Ou seja, quando você olha no espelho, primeiro você vê cor dos olhos, o seu formato do nariz, o tamanho da sua boca, os seus dentes, sua bochecha, se você tem ou não marcas de expressão. Então, tá apenas focado nessa área e aparência imediata. Ou se converte em um instrumento de avaliação que permite ao indivíduo adequar sua imagem às exigências pessoais e sociais com um padrão de referência. Então, a primeira coisa que você olha, por exemplo, eu devia ser mais alta, eu devia ter um olho claro, eu devia ser mais branco. Então, padrões, né, de exigências da sociedade. O que que você enxerga primeiro? Quais são as características que você enxerga? Quem você é e valoriza isso? Ou você tenta se colocar em padrões da sociedade que às vezes está completamente fora da realidade? E que não são porque são padrões da sociedade que necessariamente são bons, né? A Bianca fez um comentário muito interessante aqui. Pro, já parou para pensar que você nunca se viu? Você viu apenas o seu reflexo? Muito louco, né? Exatamente. A gente só enxerga reflexos. E muitas vezes são reflexos distorcidos da realidade. Às vezes a gente se olha e vê algo que a gente não gosta. Mas só porque a gente está vendo isso é a realidade? Ou é só uma distorção do que você está vendo? É só um reflexo. É o seu ponto de vista sobre isso. Galera, a aula acabou. Coloca aí, por favor, o nome de vocês no chat, tá? Semana que vem a gente continua.
Juliana, João Pedro, Isabela, Bianca, Ana, Vinícius, Cauê, João Antônio. Você tem Vinícius o nome? Mais alguém? Muito obrigada. Se tiverem dúvidas, dê uma lidinha no capítulo, tá bom? E podem escrever para semana que vem vocês me perguntarem. Beijinho.